Fala pessoal, aproveitando ainda o hype alto da série Dark, nesse vídeo resolvi trazer 6 dicas de filmes com a temática viagem no tempo. Porém, eu optei por filmes que não são tão populares assim do grande público. De cara, eu já deixo de fora da lista De Volta para o Futuro, que é a minha franquia favorita de todos os tempos, O Exterminador do Futuro, que por mais que a série já tenha perdido o prumo já tem um certo tempo, mas o segundo filme, de 1991, pode ser considerado um dos melhores filmes de ação, se não o melhor de todos os tempos. E também Efeito Borboleta, em que apesar de eu considerar um filme apenas mediano, eu não sou fã, mas ele fez um relativo sucesso lá no ano em que foi lançado, em 2004. Eu até pensei seriamente em incluir nessa lista a comédia pastelona Bill e Ted, que eu considero divertidíssimo, mas como o terceiro filme está vindo aí, então teremos oportunidade para falar sobre ela. Aproveitando, se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito no canal, aproveita, vai, se inscreve aí. O primeiro da lista já ganhou o status de cult, Donnie Darko, de 2001, dirigido por Richard Kelly. A trama traz um jovem excêntrico, vivido por um jovem Jake Gyllenhaal, que tem visões de um coelho monstruoso que o estimula a fazer atos duvidosos. Ele escapa da morte quando a turbina de avião cai do telhado da sua casa e ele tem uma profecia da data do fim do mundo, que seria dentro de um mês. Não é exagero dizer que Donnie Darko é praticamente o pai de Dark, fora a semelhança no nome, que eu acho que não tem nada a ver. Mas a influência é nítida. Por exemplo, o figurino, aquela roupa de caveira em que o Mickey de Dark veste no momento em que ele é abduzido pela caverna, a estética até se assemelha a longas de adolescentes, porém com estranhezas de situações que não entendemos bem por que estão acontecendo, além de personagens bizarros que parecem surgir do nada, instigando investigações sobre buraco de minhoca, viagem no tempo, realidades paralelas e etc. Se hoje tem gente que se perde assistindo Dark dizendo que precisa de tutorial de YouTube para poder entender, há quase 20 anos rolam à torta e à direita teorias sobre Donnie Darko, inclusive numa época em que as redes sociais eram bem limitadas. Era Orkut e olhe lá, imagina aí. A segunda dica é Looper, Assassinos do Futuro, de 2012, dirigido por Rian Johnson. Na história, viagem no tempo é algo corriqueiro, principalmente pela máfia que costuma enviar assassinos para matar alguém, os Loopers do título. Um deles é o personagem do Joseph Gordon-Levitt, que descobre um dia que é alvo dele mesmo, mais velho, vivido pelo Bruce Willis. Por mais que seja difícil aceitar que Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis sejam a mesma pessoa, esse longa tem eficientes cenas de ação, com direito a tiros, explosões e também um drama bem desenvolvido ali, a questão da redescoberta, a possibilidade de salvação do protagonista. É um longa, em geral, bem agradável. E vale lembrar que foi ele que credenciou Rian Johnson para projetos maiores. Depois dali, ele dirigiu episódios da série Breaking Bad, inclusive o episódio Ozymandias, que eu considero o melhor de toda a série, e muita gente considera também o melhor. Ele comandou também o tão divisor de opiniões Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, e depois o divertidíssimo Entre Facas e Segredos. A próxima dica é quase um clássico do começo dos anos 90, que meio que caiu no esquecimento. O Feitiço do Tempo, título original Groundhog Day, de 1993. A história traz um repórter de meteorologia, vivido pelo Bill Murray, que ao viajar para uma cidade para cobrir o chamado Dia da Marmota, ele se vê preso no tempo. Eu não escondi ninguém o quanto que eu sou fã do Bill Murray, e aquele seu tom irônico tão característico está presente nesse filme. Tem muito sarcasmo, humor negro, mas também é difícil não se apegar ao personagem que fica preso naquela repetição de dias. A narrativa mistura comédia com drama de uma maneira bem orgânica, a ponto de nos colocarmos na pele do Murray e refletir sobre a vida. Em geral, é um filme bem prazeroso de se assistir. A próxima dica é um romance, Te Amarei para Sempre, The Time Traveler's Wife, de 2009, dirigido por Robert Schwentke. Na trama, Henry, vivido pelo Eric Bana, é um viajante no tempo e, justamente por isso, desenvolve uma relação com Claire, vivida pela Rachel McAdams, que ele conhece desde criança. Quando eles se tornam amantes, o fato dele saber o futuro da relação e estar sempre desaparecendo de maneira repentina afeta diretamente a relação entre eles. Temos aqui um exemplar que não dá nem para chamar de comédia romântica, pois a pegada é mais dramática mesmo, mas que traz questões interessantes dentro desse tema de viagem no tempo. Eles podem até ser o amor da vida um do outro, mas o fato dele desaparecer do nada e aparecer em diferentes épocas sem ter controle sobre isso, com certeza isso traz problemas para ele, né? Imagina aí, né? Eu acho que não é um problema muito comum na vida dos casais não, né? Imagina se seu namorado ou namorada desaparece do nada, aparece no passado, ou então aparece no futuro. Eu acho que isso talvez cause algumas DRs. Ele, por um lado, ele tem a vantagem, entre aspas, e bote aspas nisso,
de saber já o futuro, ele sabe o desenrolar da relação entre eles. Ela, porém, ela tem o livre-arbítrio que Dark tanto bate, porque lá não existe de jeito nenhum. Ela pode ditar o rumo da relação entre eles, por mais que seja uma escolha bem difícil. Podemos dizer que é um filme emocionante em muitos sentidos. A próxima dica é Alta Frequência, título original Frequency, de Gregory Hoblit, de 2001. Na história, John Sullivan, vivido pelo Jim Caviezel, encontra um rádio antigo e, a partir dele, desconfia de estar falando com o pai dele no passado, vivido pelo Dennis Quaid, um bombeiro morto numa tragédia em 1969. Eis mais um trailer que mistura ação com drama, e nesse caso a montagem é essencial, pois ela divide a narrativa em dois tempos. No começo incomoda um pouco a facilidade como pai e filho compram a ideia de que eles estão se falando, porém um intervalo de 30 anos entre eles. Tem uma boa pegada de filme policial, já que ao alterar o tempo, já que ao evitar a morte do pai no passado, ele altera o presente e o futuro, então eles precisam trabalhar juntos numa investigação policial que culmina na talvez morte da mãe dele, tem serial killer, enfim. Um longa em geral bem correto, a dupla de atores está muito bem, tanto o Dennis Quaid quanto o Jim Caviezel, vale a conferida. Por fim, uma comédia adolescente, Time Freak, de 2018, dirigido por Andrew Bowler, disponível lá na Amazon Prime Video. Na trama, um jovem prodígio, vivido pelo Asa Butterfield da série Sex Education, sofre um baque ao ser dispensado por sua namorada, Debbie, vivida pela Sophie Turner, a Sansa, lá de Game of Thrones. E ele decide usar os estudos sobre Volta no Tempo para reconquistar ela. Essa é uma típica produção adolescente mesmo, leve do início ao fim. E se à primeira vista é até estranho ver um nerd de corpo franzino como o Asa Butterfield namorando um mulherão como a Sophie Turner, isso é colocado de maneira proposital pelo roteiro, já que isso expõe as inseguranças dele. Por causa dessas inseguranças, ele chega a ser escroto com ela e egoísta ao ponto de voltar no tempo para poder reconquistar ela. E então fica interessante porque ele se torna o antagonista da própria história. O destaque vai para o melhor amigo dele, vivido pelo Hector Elizondo, que talvez vocês conheçam da série Santa Clarita Diet. Esse moleque é muito carismático e rende muitos momentos cômicos. Em geral, é um filme apenas divertidinho e até esquecível, mas ele cumpre o que propõe a ser. Bom pessoal, essas foram as dicas da vez. Vou procurar sempre aqui com essas indicações não tão convencionais, porém, os filmes, séries essenciais também terão vez sempre aqui. Então é isso pessoal, se inscreve no canal, se você gostou do vídeo dá o like, valeu!